Você sabe o que é NFT? Eu até agora tô perdida sobre o que significa um NFT. Eu nunca sei se eu entendi o que algo precisa ter para se tornar um NFT. Mas eu queria falar sobre isso aí. Só porque um belo dia eu acordei e todo mundo estava falando sobre como ouvir um podcast sobre NFT. Todos nós temos um amigo que ouviu um podcast sobre NFT. Incrível isso. Então eu quero que vocês se sintam incluídos nas rodinhas de conversa aí do mundo afora. E digam, vocês também, que ouviram um podcast sobre NFT. NFT significa uma coisa que não se troca, não se intercambia o valor. Imagina uma nota de R$ 10. Você pode trocar por uma outra nota de R$ 10 e não há perdas no processo, porque as notas são iguais e nós podemos enxergar como elas têm o mesmo valor. Mas em uma obra de arte, se eu pegar um quadro de um certo artista e trocar por algum outro quadro, é a mesma coisa do exemplo da nota de R$ 10? Não, não é. Então, o exemplo do quadro, da obra de arte, ilustra o que seriam coisas cujo valor não é medido desse jeito pragmático. O valor de uma obra de arte é único, intransferível, não dá para trocar por uma outra obra de arte. Porque o valor é algo atribuído de um jeito que foge dessa noção da troca exata, da intercambialidade. Quando você bate o olho em algo artístico, o valor financeiro não necessariamente tem a ver com a coisa abstrata que estima e confere à obra a potencialidade que ela tem. É isso, o valor da obra de arte é abstrato. Então, NFT significa token não fungível, que por sua vez significaria coisa não trocável. Fungível significaria trocável, mas eu acho perigoso só dizer trocável e sair correndo, né? É um trocável nesse sentido da nota de R$ 10, em que a gente tem a noção precisa de que é uma troca entre coisas iguais, com necessariamente o mesmo valor. E a gente é capaz de ver que tem o mesmo valor. Eu espero que tenha ficado entendível do jeito que eu disse. Se você nunca ouviu falar em NFT até esse episódio aqui, eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho em introduzir esse conceito para alguém que tem zero noção do assunto. Mas o que tem a ver falar sobre coisas não trocáveis? Da onde que eu tirei que isso é um assunto importante? Bom, saibam que NFT são uma tendência do momento que tem mexido muito com o universo da arte no campo digital. É uma discussão que remexe desde os conceitos dos direitos autorais e royalties e deságua nessa conversa sem fim que é como pagar arte ou como mensurar o valor financeiro de algo artístico. E eu vou tentar falar sobre essas questões no episódio de hoje, mas vamos com calma. Eu sou só uma curiosa formada em YouTube e Spotify. Era uma vez um artista que usava um Instagram. Ao longo de vários anos, todos os dias, sem exceção, ele postava fotos das suas artes. Quando completou 5.000 dias, 5.000 fotos, 5.000 quadros, ele fez uma colagem virtual no computador, bem sem vergonha, tirou um print de todas as 5.000 fotos em uma imagem só e registrou essa foto como um NFT e vendeu esse NFT. Rolou um leilão virtual para comprar essa colagem. Observe então que essa colagem é o tal token, é a coisa não trocável. E não tem nada no mundo que seja igual a esta colagem para que ela possa ser trocada sem que haja essas perdas no valor, seja ele qual for. É um valor abstrato que a gente supõe mentalmente. A gente especula o valor da obra digital de acordo com os nossos sentimentos em relação a ela. E aí a gente resolve atribuir um valor financeiro também. E aí, neste leilão virtual, essa colagem foi comprada por US$ 70 milhões. Uma colagem que a gente pode observar que não é só uma colagem, né? Tem uma história de 5.000 dias, vários anos de publicações diárias. Existe um status em se ter essa obra. E isso realmente aconteceu. O nome do artista é Beeple. Bom, outra coisa não trocável que foi bastante comentada como NFT foi o primeiro tweet da história. É muito louco isso. Alguém comprou os direitos do primeiro tweet. Percebam como não existe muito sentido financeiro na lógica desse valor. O tweet está lá publicado. Todos nós podemos abrir o Twitter e ler e consumir o que seria essa obra digital.
Todos nós podemos abrir a imagem da colagem do artista. Não sei se eu mencionei que não é física essa colagem do Beeple. Todos nós podemos acessar, mas ainda assim existe o ser humano que vai lá e compra os direitos. Por 70 milhões de dólares. Alguém paga milhões de dólares pela porra de um print. Então, tipo assim, eu não entendo. E realmente a gente fica se perguntando por que alguém paga por um print que todo mundo tem acesso. A pessoa que comprou, a pessoa que pagou, recebe o mesmo arquivo, o mesmo PDF que você pode ter aí no seu computador. Não tem diferença. Por que a gente paga? Por que existe valor em se ter algo assim? É uma coisa que eu nunca vou entender, mas é por conta da especulação, na realidade. Quando alguém compra uma obra de arte famosinha, essa pessoa entra na lista de sucessores que detêm a posse da obra. Isso confere valor, agrega valor à obra. É um capital cultural que se converte em capital financeiro mesmo. Alguém que comprou esse print quer vender mais caro no futuro para a próxima pessoa. E a próxima pessoa vai vender ainda mais caro. E é isso, especulação financeira eterna, pelo que eu entendi. Todos nós podemos fazer um NFT. Você pode gravar um TikTok e vender os direitos desse videozinho. Então, eu tenho a impressão de que já vai banalizar. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai vender e ninguém vai ganhar dinheiro nenhum. Mas pensa só. Imagina que a Anitta faz um boomerang nos stories e resolve vender como NFT. Existem pessoas que vão querer sair dizendo por aí que tem os direitos, tem os royalties do boomerang da Anitta. E é essa a lógica, eu acho. E aí elas compram caro e vendem ainda mais caro. E é desse valor que eu tô falando. É um valor que eu não consigo entender. É bizarro. É misturado de status com ego, elitista, posse e sei lá. É uma coisa que tá aí para os artistas prestarem atenção, porque stories e boomerangues, de repente, entraram no mesmo pacote de não fungibilidade da Mona Lisa ou de qualquer gravação online de música ou qualquer arte que esteja aí no mundo digital, né? NFT é mesmo uma tendência pra gente ficar de olho? Sei lá. Ninguém sabe se vai dar certo ainda. Ninguém sabe se é uma coisa de bolha, de especulação pura sem razão. Então, se eu puder falar por mim, por enquanto eu não vou ficar de olho, não. Eu ainda vou ignorar tanto quanto o Bitcoin. Mas eu posso morder a língua no futuro. Eu poderia vender os direitos de uns arquivos de áudio aqui do podcast para alguém, como um NFT, por exemplo. Mas eu não sou a Anitta. Então, como será que funcionaria a especulação em cima da obra digital de uma pessoa anônima? De qualquer forma, muitos artistas, inclusive brasileiros, estão criando, vendendo, comprando NFTs. Muitos estão apostando sim, conseguindo um retorno muito interessante nesse mercado. Então, quem sabe, né? É impossível só descartar de cara, assim, algo que é novo e estranho. A galera também tinha receio com vários outros fenômenos modernos, mas veja só, estamos aqui, né? Tá tudo rolando e pessoas estão sim vivendo por esse NFT. Tem gente ganhando dinheiro. Mas olha só, o grande marco do NFT na realidade é o blockchain. É um cartório virtual que registra definitivamente que você tem direitos da sua coisa não trocável. A sua obra digital, ela é sua e ninguém te tira essa posse, sabe? Isso é fenomenal. Se você registrou o seu NFT ou comprou os direitos de alguém, é seu. É muito difícil rolar fraude. Eu não vou me estender aqui no sistema de proteção, mas sabem que é extremamente cabuloso e realmente sambou de verdade na cara dos direitos autorais e royalties com os quais nós temos que lidar com as artes físicas. Além desse destaque, toda vez que a gente conversa sobre NFT e tenta explicar para alguém o sentido de se comprar arte virtual só pelo direito autoral, tendo em vista que todo mundo pode ter acesso gratuito e ver o mesmo que você vê e consumir da mesma forma, a gente se perde. Não faz sentido nenhum pra mim. Eu ainda não entendi. Não sei o que eu tô perdendo nessa discussão que eu não entendi. Muita gente critica o NFT por essa característica elitista. É pelo ego, pelo capital cultural. É pra dizer que você tem, é pro seu nome ficar na lista de sucessores e isso agregar valor com o tempo. É mais uma forma de gente rica ficar mais rica ainda. É coisa de bolha, dizem.
Mas, por outro lado, muito da arte já era assim também. Não tenho certeza se o NFT fez tanta diferença assim. Arte e seu respectivo consumo já era considerado bolha e coisa de elite. Os quadros físicos mais cobiçados também possuem essa linha do tempo de sucessão que a posse valoriza com o tempo. E é isso, sabe? Eu penso que talvez seja possível que o NFT seja, na verdade, capaz de democratizar mais a arte com o tempo. Essa chance de aproximar o artista com o público e realizar a negociação sem intermediários, sem outras partes no momento da transação, na verdade, soa promissor. Talvez o fenômeno enxugue de proporção e as transações se tornem mais realistas. Ao invés de pagar milhões de dólares por um print, talvez a gente pague um tanto menos por um vídeo de cover no YouTube. Sei lá. Conforme for se moldando com o tempo, a gente vai descobrir realmente se isso vai rolar mesmo, se vai dar bom, a gente vai descobrir aí, só o tempo dirá. Queria muito dizer pra vocês, relaxem, vai dar nada não. Esquece esse NFT, mas não dá. Imagina se eu tivesse feito isso com o Instagram, né? 10 anos atrás. Ah, esse Instagram aí, ele é mó viagem, pega nada não. Olha só, né? Bom, só o tempo dirá. A gente vai ver aí o que vai acontecer. Vocês teriam NFTs? Vocês comprariam um meu? É o seguinte, eu vou registrar esse áudio aqui desse episódio e aí a gente faz o teste. Vamos ver se eu vou ficar rico ou não. E aí eu falo pra vocês. É isso, gente. Beijo.